Oi galerinha, sejam muito bem-vindos. A gente tá aqui com o Pod Gril, o primeiro episódio do nosso podcast do Menodora. E hoje a gente vai falar sobre redes sociais, se ela é uma liberdade ou uma prisão nos dias de hoje. Sim. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com o nosso professor Erix. Ele é graduado em História e a gente convidou ele porque ele é um professor jovem e que se enquadra nesse assunto mais de redes sociais. Se apresenta um pouquinho pra gente. Oi pessoal, eu sou o Eric, sou formado em História, já dei aula para essa galerinha no ano passado e esse ano estou como inspetor de práticas aqui na escola. Exatamente. Então vamos começar. Eric, como que você utiliza as redes no dia a dia? Olha, é engraçado porque as redes sociais hoje, ela é mais utilizada para trabalho do que para diversão em si, né, em momentos pessoais. Então eu utilizo mais em questão profissional mesmo. Eu acho que seria 80% profissional e dos 20% também seria ou tratando pelo WhatsApp questões da escola e pouquíssimo em questões pessoais mesmo. Sim, imagino. E você já sofreu alguma situação difícil online? Você já teve que lidar com alguma situação de você sofrer algum tipo de cancelamento? Alguma crítica? Cancelamento não, acho que é uma palavra muito forte, porque querendo ou não, eu sempre consegui lidar muito bem com a internet em si, aonde eu caminho, por onde eu estou ali situado. Sim. Mas tem momentos que a gente dá uma opinião, né, ainda mais na minha fase de adolescência, que a gente recebia críticas, né, ou seja, opiniões contrárias. Mas eu conseguia lidar isso de uma forma muito agradável até, né, porque eu também sempre consegui entender que aquele meu ponto de vista, ele sempre vai ser repercutido. Então, vai ter pessoas que vão aceitar e vai ter pessoas que não vão aceitar, então tem que lidar com os dois lados da moeda. E com certeza, hoje em dia, nessa vivência que a gente tem muito com Instagram e o Twitter, e principalmente com pessoas que vivem nesse meio mais de, por exemplo, diva pop e toda essa questão que utilizam muitas redes sociais para dar muita opinião, a gente vê muito isso acontecendo sobre cancelamento, sobre esse mundo dos digital influencers. A gente vê que as pessoas utilizam esse meio de crítica, um cancelamento, assim, pra conseguir lidar com essas coisas de uma forma com que essa pessoa quase suma, assim, da internet. E quando você recebia essas críticas, como que você lidava com isso emocionalmente, falando mais sobre como acontecia? Olha, eu acho que eu sempre, desde pequeno, eu sempre construí a minha família sempre me deixou muito livre nessa questão de internet, né? De como utilizar a internet, mas sempre muito viável ao meu passatempo realmente. Então, tipo, as poucas vezes que eu sofri algum ataque, sempre foi ataque muito preciso com a minha opinião. Então, eu não consigo dizer uma questão de que eu sofri psicologicamente ou foi algo muito momentâneo, algo muito específico. Mas eu percebo hoje muitos cancelamentos, né? Igual vocês falaram sobre questões de digitais influencers, etc. Eu percebo que o cancelamento está como uma ferramenta, igual você falou, de retirada daquele sujeito daquele espaço. Só que a gente precisa compreender que o cancelamento, ele é cancelar, ele é retirar uma opinião e não retirar a pessoa daquele momento, né? Então acho que as pessoas elas confundem em contrariar a opinião com retirar aquele sujeito daquele espaço, né? Que é um direito público de qualquer um. Sim. E querendo ou não, quando a gente expõe a nossa opinião, a gente está sujeito a tudo isso, a essas críticas, né? Só que hoje em dia é muito difícil, às vezes, lidar com isso, porque, por exemplo, existe muito questão de comparação com digitais influencers e tal, então a gente acaba sofrendo um pouco em cima disso. A gente vê as redes sociais como um espelho, né? De a gente querer alcançar algumas questões, por exemplo. Quando eu estava me formando já, eu comecei a me espelhar em outros profissionais da educação que usam muito as redes sociais, né? Porque quando a gente está na universidade, principalmente na licenciatura, por mais que a gente tenha estágio ou alguns programas que são vinculados para a gente ter o acesso com vocês, a gente não entende o que é a prática, sabe? Então, eu sempre procurei muito colegas de trabalho que na época eram formados, que mexiam e falavam o que era realmente a prática docente. Então acho que a internet já está com uma ferramenta muito positiva, sabe? Dependendo do olhar que você direciona aonde você quer alcançar, mas também é muito perigoso.
Com certeza. Né? Sim. Eu acho que esse espelho ele é muito dualítico, né? Ou você se espelha e tentar melhorar pessoalmente, profissionalmente, ou você acaba entrando em um beco sem saída, né? Que você começa a lidar com problemas e começa a criar novos problemas também com a sua aparência, com o seu estilo de vida. Sim. E vindo também de, agora a gente fala sobre os adolescentes que vivem na escola e que utilizam muito das redes sociais, a gente vem com que eles vivem se comparando e vindo de toda essa situação onde eles vidram na internet desde muito cedo. Acabam que eles criam uma realidade ideal para eles, onde eles, igual você falou, ou eles utilizam desse meio de comparação para tentar melhorar e para tentar ver um jeito de conseguir melhorar em todas as situações da vida, mas às vezes o que não acontece, na maioria das vezes. Eles acabam, na verdade, se comparando e até mesmo, tipo assim, se diminuindo para tentar enaltecer aquela pessoa num padrão que ela nunca vai alcançar. Exatamente. Né? E ainda mais hoje em dia, onde a maioria das crianças e dos adolescentes tem um acesso muito irregulado à internet e todas essas situações, eles acabam sendo expostos a conteúdos muito vulgares para a própria idade, o que acontece muito, que foi um assunto muito polêmico hoje em dia. Em questão aí de todas as coisas que aconteceram sobre a exposição infantil, sobre trabalho infantil e todas essas polêmicas que já aconteceram esses tempos atrás. Como que você se conectou com a internet? Como que foi esse primeiro momento que você teve com a internet na sua vida? Então, o primeiro contato que eu tive com a internet foi 2011, por conta de eu me mudei, né, de estado e eu precisava criar contatos com a minha família do outro estado. Então, a minha conexão com a internet foi essa, foi de tentar me reunir de forma online com os meus familiares, mas assim, eu não utilizava para isso, foi o meu propósito de ter internet, né? Sim, porque naquela época eu não tinha computador em casa. Então eu ia lá na Lan House, pagava R$1 para ter 1 hora de internet. E eu não conversava com a família, né? Eu mexia no Orkut, né? MSN, procurava diva pop. Exatamente. É muito tempo, eu sou das antigas. E principalmente pra gente que é do meio, assim, mais esse lado da cultura pop, a gente era vidrado na internet desde muito cedo. Eu mesmo tive meus primeiros contatos com a internet porque eu nasci numa vila muito pequena, que não tinha muita criança. Então, tipo assim, meu único entretenimento era mais essa parte da internet mesmo. Então, imagina, uma vila onde não tinha criança nenhuma e eu tinha um computador em casa, era basicamente, né, o tempo inteiro. Então, assim, a gente, principalmente a gente que tem essa cultura pop muito enraizada, a gente já tem esse contato com a internet desde muito cedo. E sem regularidade nenhuma também, né? E você sente que você passa tempo demais nas telas? Olha, passo, mas eu não vejo isso como uma forma negativa, porque vamos voltar um pouquinho, né, quando vocês falaram sobre essa irregularidade da internet, né? Eu percebo muito que hoje, tanto as crianças como vocês adolescentes são muito imediatistas, né, com a internet. Vocês querem tudo já jogado para a sociedade. Não estou jogando vocês dois. Não, tranquilo. Mas que a sociedade hoje quer respostas muito rápidas, né? E se a gente pega, eu não sou uma pessoa tão velha assim, mas quando eu tive esse acesso à internet, a internet era realmente um lazer aonde você não tinha como lidar com aquilo socialmente, por exemplo, né? Sim. Hoje eu percebo que tanto as crianças como os adolescentes, eles querem respostas inimagináveis na onde você tenta descobrir até agora com forma de inteligência artificial, né? Exatamente. Então é uma falta de procura de conscientização social, né, do indivíduo. Porque se a gente pegar a internet, por exemplo, ela foi criada em um contexto de guerra, né? Ela foi criada em um contexto de tentar dizimar uma outra sociedade. Sim. Então, se a gente pega a internet, ela é jovem, ela não tem nem 100 anos de existência. Então, a gente pega esses pensamentos e a gente começa a perceber que a internet, ela foi dada, ela foi criada a um certo contexto e hoje ela é utilizada para outros, né? A gente não compreende ainda até onde é a finalidade da internet. Para umas pessoas pode ser na área educacional, para outras em momento de lazer, mas para outras pessoas a gente não tem controle, né, do que as crianças e os jovens acessam
que eles querem acessar, o que eles podem acessar, né? Então acho que essa irregularidade que vocês falam está muito no contexto do próprio indivíduo, mas também de todo o sistema, que aplica com que a internet seja algo vantajoso, né? Sim. A gente tem hoje educação em EAD, a gente tem os jogos, a gente tem, né, vídeos e outras plataformas que fazem com que a gente continue inseridos na internet, né? Sim. A gente tem várias plataformas de streaming que fazem com que a gente fique cada vez mais adentro da internet para que a gente realmente vê ali como uma fuga social, né? Isso é um pouquinho perigoso. Sim. Mas ligando à pergunta que você fez, eu acho que eu utilizo muito a internet, mas eu acho que 3 ou 4 horas por dia, assim, porque pra mim é muito. E eu vejo que é realmente na questão profissional, de tentar lidar com alguns problemas na qual eu não consigo solucionar, né? Porque, como eu falei pra vocês, mesmo tendo formado em História, muitas das atividades ou conteúdos a gente não estuda na universidade, então a gente sempre tem que rebuscar. E em vez de, sei lá, ler 2 ou 3 livros sobre conteúdo, é muito mais fácil você, na internet, pesquisar resumos ou questões sobre isso, né? Sim. Então eu vejo que eu utilizo ela em grande abundância, mas é uma questão mais profissional mesmo. Não, e ligando isso também, a gente vê que, por exemplo, como eu tinha te falado, as crianças desde muito pequena têm muito celular, então assim, e é meio impossível hoje em dia a gente tentar não se desvincular da internet, porque ela tá em basicamente tudo, né? Hoje, ainda mais na escola, onde a gente vê que a gente tá meio que num sistema um pouco ultrapassado, às vezes até, porque quase tudo os estudantes acabam utilizando a inteligência artificial para responder questões que antigamente, né, a gente tinha que realmente buscar para tentar aprender aquilo, acaba atrapalhando muito esse ensino, né? Demais. É contraditório nessa questão, porque se a gente pegar, por exemplo, inglês, né? A gente vê várias videoaulas, livros e textos na internet que facilitam, então a gente tem essa dualidade. Sim. A internet, ela auxilia tanto em uma boa compreensão como também na falta de compreensão, né? Por exemplo, esses dias em outra escola, eu pensei em passar um filme, né, sobre o contexto da Guerra Mundial, mas eu percebi, e eram assim, 9º ano já é pré-adolescente, início da adolescência, que eles não ficariam presos ao filme. Então a gente está tendo que passar hoje, os professores, por uma tentativa de quebrar formas pedagógicas que já estavam sendo construídas há séculos, sabe? Hoje eu não consigo passar um filme. Por mais que seja um acesso digital, as crianças e adolescentes estão muito imediatas. Então, assim, eles não conseguem se concentrar em 1h30 de filme. Sim. Então eu tenho que recortar o filme, passar momentos como se fosse um vídeo do Instagram, um vídeo do TikTok, para prender a atenção deles, né? Então, ao mesmo tempo que a internet está facilitando os estudantes em um grande acesso de informação, ela também está reduzindo o cognitivo mesmo da sociedade. Sim. Em ser realmente prático, né? Então isso dificulta muito o pé do chão da escola, porque mesmo a gente tendo professores totalmente centrados, que estudaram, professores jovens, a gente percebe que o sistema educacional ele é muito engessado ainda. Ele é lá do século antes da ditadura militar. Então a gente tentar modificar pedagogicamente essas questões também está sendo muito difícil. Se antes era difícil porque aluno X e aluno Y não traziam material escolar, a gente está tendo agora que tentar retirar ele também do acesso tão incabível das internet, sabe, da rede social. Sim, e ainda mais para vocês que são professores agora, a gente vê que vocês estudaram para ser professores, só que daquela maneira que eles eram daquela época, e vocês chegarem agora e terem que modificar completamente o jeito que vocês estavam sendo treinados para serem professores e se depararem com essa modificação radical, com certeza deve ser um baque muito grande. E, inclusive, o que você falou de agora ter que retirar esse material dos alunos, a remoção dos celulares, né, na escola hoje em dia, é basicamente um jeito de tentar voltar um pouco, segurar um pouco essa evolução, vamos dizer assim, entre várias aspas, para tentar segurar eles de não
se atrapalhar e às vezes até mesmo tentar focar mais naquilo, né? Porque como você mesmo falou, eles não conseguem mais focar em um objetivo só, porque eles veem as redes sociais e todas essas coisas sendo um local muito mais interessante do que o próprio estudo realmente, né? Porque nas redes sociais a gente tem acesso a muitas informações rápidas, são coisas rápidas, então é por isso também que, por exemplo, um professor passar um filme de 1h30, e os vídeos que a gente vê na internet, tipo 30 segundos, 1 minuto. Então, tipo assim, a gente também tá acostumado com isso. Com essa contextualização rápida. Exatamente. Por isso que esse cognitivo de hoje em dia tá meio complicado. Quando eu tava na universidade ainda, eu acho que a minha turma foi uma das primeiras a sair dessa questão física para a questão tecnológica, né? Ainda mais com a pandemia. A gente antes tinha acesso a apenas provas, textos, apenas fisicamente, então ou a gente comprava o livro ou a gente pegava na biblioteca, por exemplo, porque nem o acesso ao conteúdo a gente tinha na internet. Isso é 2022, eu tô falando, né? Então não faz tanto tempo assim. Sim. Então com a pandemia a gente teve, as universidades também teve que tentar descobrir um caminho da internet para facilitar as nossas vidas, né? Então as aulas foram em EAD, os livros, as provas, os textos, tudo foram nessa questão. Então a gente já teve esse primeiro baque, né, em formação acadêmica com o acesso à internet. E a gente vê que os alunos têm esse acesso garantido desde a infância, né, porque hoje é muito difícil a gente ver um estudante que não tem um acesso. Ou pode não ter um celular, mas em casa deve ter algum acesso digital. Então quando a gente percebe que desde a sua criação, que é fora da escola, do contexto escolar, a gente percebe que fica muito mais difícil. Então não é retirar conteúdo, mas é tentar garantir um conteúdo adequado para aquele estudante, sabe? Com certeza. Isso é sem pensar as demais necessidades, né, dos alunos que têm hiperfoco, dos alunos que têm alguma deficiência cognitiva. Então, né, eu acho que muitos braços para a educação tentar abraçar, mas a gente não consegue. Exatamente. E a gente tendo agora, né, e como você falou, quase todos os alunos terem um acesso à internet, aqueles que não têm, eles acabam se vendo isolados e de alguma forma tentando abraçar essa tecnologia, porque senão eles ficam de fora das conversas, dos assuntos. Então acaba que eles ficam aprisionados às redes sociais, todo esse conteúdo. Mas então agora a gente vai pro nosso quadro, que é o Eu Nunca ou Eu Já. Tem umas plaquinhas instaladas, vou pedir pra você retirar elas. As duas. Tá. E a Ana vai fazer algumas perguntas pra você. Eu mostro pra lá. Pra câmera, Mostrar, tá? pessoal. Eu vou te fazer 2 perguntas e aí você responde com Eu Nunca ou Eu Já. E você também explica um pouco do motivo. Primeira pergunta é: eu nunca precisei bloquear um aluno meu das redes sociais. Eu já. É questão realmente profissional, né? A gente tem que... Eu acho que como eu sou um professor não tão velho, acho que alguns estudantes pegam muita confiança, mas também confundem essa questão de professor e colega, né? Sim. Então, por muitos tempos eu tive que privar já minhas redes sociais para que eles realmente parem de ver o meu conteúdo, porque querendo ou não, eu sou professor, mas também sou ser humano. Sim. Tanto que hoje eu tenho 2 redes sociais, uma privada e uma acesso ao público, que é para garantir também, porque eu percebo também que quando os alunos eles estão querendo seguir a gente, eu percebo que tem um interesse, né? Não só o interesse talvez de ver a minha vida pessoal, mas também, eu gosto desse professor, talvez gosto do conteúdo. Então o que eu faço? Criei essas 2 redes sociais e a minha rede social aberta, eu sempre tento levar algum índice histórico, sabe? Ontem mesmo eu coloquei um rap que fala sobre desigualdade social. Então, e hoje os alunos já comentaram: a pessoa viu o seu vídeo, curta aquela música. Então, é essa tentativa, sabe? Mas já tive que bloquear sim. Tem alguns que até hoje estão bloqueados dessa escola. Eita. Vixe. A segunda pergunta que eu vou te fazer é se você já precisou alguma vez em sua vida, hoje em dia, dar uma pausa das redes sociais para cuidar do seu bem-estar mental. Já. Isso acontece mensalmente, praticamente. Eu acho que enquanto professor, a gente lida com muitas questões psicológicas agravantes, assim. Eu não consigo falar porque eu acho que vocês não vão conseguir criar noção. É realmente se vocês vivenciassem esse momento que a gente vivencia hoje. Porque não é
se ser professor fosse apenas dar aula, seria magnífico, assim, é uma sobrecarga imensa, tipo assim, que eu, com meus 25 anos, não consigo dar conta por muitas das vezes. Então, como eu falei para vocês lá nas primeiras perguntas, né, o pouco tempo que me tem de acesso à internet, ela é muito profissional. Então, eu estava até conversando com algumas colegas que ano que vem eu vou ter que comprar um outro celular para um outro ser apenas um celular de profissão. Porque as demandas que elas surgem pra gente não tem dia, não tem hora, é feriado, é fim de semana, é madrugada, e a gente precisa dar uma resposta imediata para essas questões, sabe? Se adaptar a esse exatamente. E é algo que não faz questão do ser professor, né? O ser professor é ensinar. Mas a gente recebe. Isso não é uma questão de reprovação, mas a gente recebe tanta informação que a gente não dá conta. Então eu já parei várias vezes, vou continuar parando tanto de mexer na internet como de realmente não acessar ela, por questões de receber muito acesso e não dar conta de lidar com eles aos prazos que nos são os dados, sabe? Sim. Mas em questão pessoal, nunca precisei lidar com parar de mexer com a internet. Mas é realmente em questão mais profissional, assim, é muita demanda para pouco tempo. Imagina. E eu acho que a gente tem muito isso com os estudantes, né? Por causa que a maioria deles, eles não estão muito aí sobre, assim, o que falam, assim. Claro, às vezes com brigas e coisas mesmo de adolescência e até mesmo as crianças que são mais menorzinhas, elas têm essas brigas online, o que mais tem hoje em dia, mas que a maioria deles não levam tanto pro pessoal, assim, e se levam, fica no máximo assim, um dia, ai gente, estou mal, vou parar de usar aqui, vou desativar, no outro dia já tá de volta. Sim. Tirar a foto do perfil. Tirar a foto do perfil, fingir que tá bloqueado. Sim. É o drama, né? A gente tem que ter. Mas, é claro, tratando da adolescência, mas ainda assim a gente tem que ter muito cuidado, porque não é porque a gente trata isso como uma brincadeira que é realmente uma brincadeira. Tem muita gente que sofre com isso e que a gente tem que realmente delimitar até onde vai o limite do possível dentro da internet, né? Sim. Porque não é porque é uma rede virtual que a gente não tem que cuidar e prezar pela saúde mental das pessoas. Então, qual que seria uma lição que você passaria ou uma dica para o uso consciente dos alunos e dos adolescentes hoje em dia? Eu acho que é você... Quando a gente cresce, a gente começa a entender a nossa questão de indivíduo social, né? De saber os nossos limites e os nossos direitos. E quando a gente entra em uma terra sem ninguém, que é a internet, a gente perde a noção dos nossos limites e dos nossos direitos. Então acho que é compreender até onde a gente pode chegar e até onde a gente não pode chegar também. Por exemplo, a gente compreender que a nossa idade, a nossa classe social, ela está aplicada em um engessamento social muito antes da nossa existência. Então, por mais que a gente perceba que a internet ela pode tirar desse momento, por exemplo, se a gente tem casos de alunos que moram em assentamentos e que eles procuram a internet para tentar se desvincular dessa vivência, a gente percebe que a internet está dando algum resultado, né? Sim. Mas também é perceber que existem limitações próprias, né? A gente tem várias regulamentações políticas que falam sobre o cuidado, né, de ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não prevê ainda de uma forma tão prática a questão da internet. Então acho que é realmente o próprio indivíduo perceber que as limitações elas existem tanto fora como dentro da internet. É compreender aonde que eu posso acessar, o que eu posso acessar, o tempo que eu posso acessar. Eu sei que é difícil, sim. Né? Ainda mais uma criança que está ali jogando os seus jogos ou vendo as suas séries e filmes, mas é realmente compreender que a internet ela é um lazer fora, mas ela também é um ato de tentar conscientizar a sociedade, sabe? Então, eu acho que essa seria a minha questão, de tentar, não é tentar impor alguma questão, porque a internet ela está como um espaço público, e é um direito da sociedade, né? Eu acho que todas as pessoas precisam e necessitam usar a internet, mas é realmente um período de conscientização.
entender que aquele local ele é público, mas ele também tem os seus direitos e também tem os seus deveres, né? E a gente, enquanto questão indivíduo, a gente precisa compreender isso e tentar respeitar o seu próprio espaço e o espaço do outro nesse acoplado que é a internet. Eu acho que seria mais ou menos isso. E então, dito isso, você acha que existe um lado bom, principalmente para o adolescente dentro da internet? Sim, eu acho que existem mais lados positivos do que negativos o acesso à internet, né? Primeiramente que em vários pontos do Brasil a internet ela é gratuita, né? Então a gente tem, por exemplo, as regiões capitais do Sudeste, elas colocam que em vários pontos públicos a internet ela é gratuita para a sociedade. Eu vejo que a internet ela é muito positiva para quem quer reconhecer que pode evoluir em questões tecnológicas, né? Ou pegar algum conteúdo que aquele professor talvez não ensinou da forma que você melhor compreendeu, ou você tirar alguma dúvida, ou você tentar aprender uma língua nova, ou tocar um novo instrumento. Então acho que a internet ela está muito positiva nessa questão, e também vejo que ela é uma questão de, não é tirar a realidade, mas é uma questão de fazer com que a gente se sinta confortável, né? A gente vê que tem muitas crianças e muitos adolescentes que não se sentem confortáveis aqui dentro do ambiente escolar e se refugiam na internet por questão disso. Sim. O que é muito interessante, mas também é um pouco perigoso, a gente tem que tomar cuidado nessas questões. Então a gente percebe que a internet ela é algo também acolhedor, então eu vejo isso como positivo. Mas sempre lembrando dos nossos direitos e dos nossos deveres, né? Porque a internet ela não tem uma lei específica, então as pessoas podem entrar e acessar o que quiser, independentemente da idade e de onde está, então isso é perigoso. Mas eu vejo que a internet ela está aqui para facilitar a sociedade. Então eu percebo que ela é algo benéfico para quem precisa e quer utilizar ela de uma forma saudável. Sim. Nossa, com certeza. Porque a gente vê que a internet, em vários casos, ela tira muita gente de um estado ruim, ela tira muita gente de pobreza, não só de saúde física, mas também como saúde mental. Tem muita gente que se refugia, como você mesmo disse, na internet, como realmente um porto seguro, porque ali a pessoa se sente segura, principalmente os alunos, alunos e pessoas que não se sentem confortáveis na vida real, né? E que sofrem muito bullying, principalmente, e se refugiam nesse local que seja mais seguro para eles, mas que com certeza tem que tomar um certo cuidado, sim. E que os pais hoje em dia, eles já trazem a tecnologia e todas essas mídias virtuais como uma forma de não só tentar integrar aquela criança com outros alunos, com outros colegas, para tentar com que ele faça amigos, mas também, tipo assim, para tentar achar um passatempo fácil, né? Porque o que a gente mais vê hoje em dia é, tipo assim, pais que colocam um desenho para um filho, ou dá um celular na mão do filho e simplesmente vão fazer outras coisas. Tudo bem, a maioria desses também são muito ocupados e precisam fazer outras coisas dentro de casa, mas que muitas das vezes eles não acabam não tendo esse corte do que eles podem acessar. Sim. Mas então, eu acho que foi isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Com o Eric, o que você achou de todos esses conteúdos que a gente disse? Eu acho muito pertinente. Eu acho que deve fazer mais, chamar outras pessoas também para que a gente, né? Esse acesso é muito interessante. Vocês estão utilizando a internet por um modo positivo, né? Exatamente. Eu acho que isso deve continuar. A educação, ela precisa também do uso da tecnologia. A gente tem aqui uma lousa digital para poder apontar isso. Então acho que ela é uma questão muito pertinente. Então gosto muito de vocês e gosto muito desse projeto. Espero que continue por muito tempo. Sei que vocês já estão se formando, né? Mas que seja o início de uma caminhada muito bonita, tanto para a escola quanto para o Grêmio também. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, gente, também que assistiu. Fiquem ligados para os próximos episódios. E foi isso o nosso Pode Crer. Pode crer que é Pode Crer. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.